YouTube. Ontem tivemos aqui a presença de um dos candidatos à presidência do Grêmio, Odorico Roman, e hoje o outro candidato, Alberto Guerra. A eleição marcada para este sábado, o associado do Grêmio irá decidir quem comandará o clube pelos próximos 3 anos, 2023, 2024 e 2025. Candidato Alberto Guerra, obrigado pela presença aqui conosco, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, boa tarde, Ribeiro, César, JB, o prazer é meu estar aqui e poder falar com a nossa imensa torcida tricolor. Muito bem, já vamos conhecer os projetos de Alberto Guerra para comandar o Grêmio se ele for o presidente eleito. Candidato Alberto Guerra, por uma questão de isonomia, de como eu sempre trato eleições partidárias de Grêmio de Internacional com independência editorial, farei aqui as minhas perguntas, pelo menos, na mesma linha das perguntas que fiz ontem para o seu adversário, o candidato Odorico Roman. Então, a minha primeira pergunta ao senhor é: como o senhor avalia a passagem de Odorico Roman pelo departamento de futebol do clube? Olha, o Odorico chegou, se eu não me engano, dia 19 de setembro, não é? Logo depois, casualmente, da minha saída. Eu peguei um Grêmio ali no início, logo depois da desclassificação para o Rosário Central e para o Juventude. Conseguimos remontar o time com 4 contratações, mas 2 especialmente que deram bastante certo. E por uma questão até política interna, inclusive um dos vice-presidentes deles é o que estava lá no momento que implodiu o vestiário, acabamos saindo, mas fizemos o primeiro jogo da Copa do Brasil de 2016. Então a entrada dele ali foi uma entrada onde o time já estava montado e que depois, 2 meses depois, no início de 2016, o time acabou sendo campeão da Copa do Brasil. Então eu posso dizer que no mínimo ele é sortudo. Quer perguntar? O César está escrito, mas tu quer perguntar? É só para completar. As contratações foram Kahneman e Edilson. Essas que entraram exatamente. Que ajustaram o time e aí depois ele pegou. Isso. Perfeito. César. Na linha, a gente, seguindo na mesma linha, né? Ontem o candidato Odorico chamou a sua passagem no futebol, candidato de fracassada ou de fracasso no futebol. Como é que se recebe isso? Porque se pegou uma passagem, mas eu queria um pouco também do teu histórico lá no futebol, todas as suas passagens, né? Pois é, primeiro até com tristeza que a gente escuta essas coisas, porque isso não é bom para o Grêmio, né? Eu não acredito, a gente vê que uma pessoa que fala assim de um candidato não pode ser presidente do Grêmio, é a primeira conclusão que se chega. Eu jamais me referiria a alguém do Grêmio que tenha passado por ali dessa maneira. Eu respeito todo mundo que passou naquela cadeira, como diz o Meneghetti, uma cadeira elétrica também, a do futebol. Das minhas 3 passagens, as 2 como vice-presidente de futebol, eu peguei o Grêmio em situações extremamente difíceis e entreguei ela em situações muito melhores da que eu peguei. Então, eu não acho isso fracasso, não é? E ele surfou numa onda construída por outros. Não fez nenhuma contratação, entrou como diretor de futebol ali em 2016 e o time de 17 ainda é basicamente a base de 2016 com duas alterações. Então, assim, eu vejo com tristeza, não é bom para o Grêmio isso, está muito belicosa essa campanha, a gente devia baixar o tom e tentar apresentar os projetos. Eu vim aqui para falar de projeto e não ficar me defendendo de ataques inúteis. Muito bem, lembrando que a gente está, além de YouTube, está na rede com o programa Apito Final da Rádio Bandeirantes. Um abraço a toda a turma aí de cima do estúdio. Danielzinho Oliveira, Vinícius Sinotti, Luiz Henrique Benfica. O Diogo Rossi está conosco na Central Band do Esporte, Michele Silva e Al Calvin também, lá do Apito Final. Diga lá, Ribeiro Neto. Olha só, candidato, como será conciliar ou fazer-se executar uma política de futebol, tendo em vista que o próximo treinador, que deve ser o mesmo, Renato, tem a sua própria política de futebol? Olha, Ribeiro, eu discordo de ti, né? Primeiro porque a política de futebol ela é implementada pelo clube. Eu tenho dito durante toda a minha campanha que é sobre a profissionalização em todas as áreas. Mas se a gente falar em profissionalização no futebol, como é que a gente faz isso? Primeiro, tendo uma política de futebol do clube a ser implementada através de recursos humanos. Quem são esses recursos humanos? É o executivo de futebol, o gerente, um assistente do clube, né, que hoje o clube não tem essa figura que permanente, né, que é auxiliar permanente do clube, e eventualmente até com um coordenador. Para quê? Para que a política não seja justamente do treinador, ele vai embora e deixe o departamento acéfalo. Então a gente já está trabalhando nesses nomes.
Vocês até já conhecem alguns deles, já foram divulgados. O Renato sabe também disso, eu tenho conversado com ele constantemente, isso nunca foi um problema, muito pelo contrário, ele parece até empolgado com essa possibilidade. JB. Tá, eu quero ir na mesma linha do Ribeiro, mas sendo mais específico. O Renato disse que montou uma lista de 6 nomes, falou novamente uma frase que ele sempre repete, de entregar tudo mastigadinho e, entre outras coisas, disse que tu vai ter que abrir o cofre, que ele está ligando já para os jogadores antes mesmo de ter um presidente. Te serve isso, Guerra? Mas assim, o Renato tem a lista dele, o Grêmio tem a nossa lista, o CDD tem a lista deles, não tem, isso não é choque, eu não estou medindo forças com o Renato. Muito pelo contrário, nós dois, da forma que eu trabalhei com ele sempre, ele se junta tanto com o presidente, ou com o executivo da área, com o vice-presidente de futebol, e tentamos construir junto o que for melhor para o Grêmio. Ele é um funcionário do Grêmio e eu serei o presidente do Grêmio, e isso ele sabe respeitar muito bem, não vejo contradição nisso. Na Central Band do Esporte, Diogo Rossi. Tudo bem, Diogo? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde, um abraço ao Guerra. Guerra, você falou publicamente sobre Rodrigo Caetano, né, para ser o homem do executivo do futebol. Eu gostaria de lhe perguntar, Guerra, como que o senhor pretende pagar a multa para tirar Rodrigo Caetano do Atlético Mineiro? Vocês descobriram, né, e eu tive que confirmar efetivamente que esse é o meu nome preferencial e depois de eleito, né, farei todo o possível para trazer, confio muito que ele virá e depois vocês vão ver como. Mas tem como pagar essa multa? Não sei se vai precisar pagar multa. Opa. Tem uma carta na manga, então. Opa, tem uma SAF na manga. Eu acho que não é uma carta, tem uma SAF na manga. Vamos seguir lá na Central Band do Esporte com o Matheus Dávila. Matheus Dávila, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde também para o Alberto Guerra. Eu queria saber dele sobre essa formação de departamento de futebol e até misturando esses dois personagens que são bem importantes e que são de voz muito ativa, né? O Rodrigo Caetano, diretor executivo, e o Renato Portaluppi. Quem será o condutor das ideias do futebol? O executivo ou o treinador? Quem tem a palavra mais forte na hierarquia? Mais uma vez, não é uma questão de confrontar quem tem mais força, se é o presidente, se é o executivo ou se é o treinador. Todos estão lá pelo mesmo objetivo e vamos trabalhar juntos para o mesmo objetivo, que é colocar o Grêmio no caminho das vitórias. O técnico tem a sua missão primordial, técnico no campo, né? uma função mais técnica, e o Rodrigo Caetano fora, ou executivo de futebol que seja, fora do campo na questão administrativa. Em rede conosco, o programa da Rádio Bandeirantes, o apito final, Band FM 94.9, também YouTube. Estamos hoje entrevistando o candidato à presidência do Grêmio, Alberto Guerra. Ontem esteve aqui conosco o outro candidato, o candidato Odorico Roman. Guerra, em julho começou a se debater a renovação de contrato do Kahneman. E no dia 4 de julho, você tuitou, abre aspas, meu time em 2023 começaria pelo Kahneman, fecha aspas. Te pergunto, isto foi para amealhar votos junto à torcida, fazer uma média? Você acha que isso é bom para o Grêmio, defende os interesses do clube ou entrega tudo de mão beijada para o empresário? Não, eu acho que renovar com o Kahneman é essencial e é ótimo para o Grêmio. Agora, obviamente que nós não vamos entregar o estádio, não vamos entregar o Grêmio para renovar com o jogador. Isso passa por uma negociação. Tecnicamente, eu não tenho dúvida de que ele serve para o Grêmio ainda por muito tempo. Se a gente for ao mercado contratar um zagueiro que jogue metade do que ele jogue, vai custar, olha, já bastante dinheiro. Nós temos um atleta aqui que tem muito para dar para o Grêmio ainda, é um atleta identificado, campeão e que está em Porto Alegre e adaptado. Então, assim, essa questão de custo e benefício, de dar valor, é uma questão muito relativa. Eu não medirei esforços para renovar com o Kahneman, mas não significa que nós vamos aceitar qualquer proposta. César. Nós, nas propostas, a gente tem visto uma discussão muito grande com relação à transição do Grêmio. E nós temos uma história nessa temporada que só aconteceu graças à transição do Grêmio, que é a história do Bitelo. Bitelo não seria jogador do Grêmio se não tivesse a transição. O candidato Odorico, em determinado momento, ele diz que vai ter uma reformulação importante com relação à transição. O que o senhor pensa sobre a transição? Nós vamos continuar ou vamos deixar de ter a transição do Grêmio? Eu sou muito favorável à transição, eu participei do início dela junto com o Roger. Agora eu acho que ela precisa ser modificada, né? A gente tem aí o caso do Bitelo, muito bem lembrado, César. Tem o caso do Arthur,
que subiu com 19 anos, ainda não se adaptou, voltou para a transição para ser lapidado, para depois voltar com 21 e estourar, e ele deu tanto retorno técnico quanto retorno financeiro. Então, assim, para ver e se não houvesse a transição ali, o que seria desse jogador? Provavelmente ele estaria lá no Ceará, né, emprestado para um time, e não vou nem lembrar quem era o vice da época aqui. Não é? Então, assim, mas o que precisa mudar? O que nós temos é 3 ilhas hoje no Grêmio, a gente vê. Tem o profissional, tem a transição e tem a base. A gente, de alguma forma, tem que deixar eles alinhados e integrados. Né? O ideal da transição é que a transição, como está até no organograma, ele é uma parte do profissional. Ele tem que estar, o ideal então seria que ele treinasse ao lado do profissional para que o treinador pudesse ter um olho naqueles atletas que estão se destacando e vai puxando um para uma viagem, se destacou aqui no time da transição, bota num jogo menor, leva para uma viagem, o que agora não está ocorrendo porque a transição está lá em Eldorado e a infraestrutura do CT só com 2 campos também não favorece a essa integração. Vai lá, Ribeiro. Bom, como o César roubou, entre aspas, a minha pergunta, eu ia falar sobre categoria de base, que até pode ser ampliada, né? Eu vou pegar a tua tese, que eu já roubei ontem, e vou fazer a mesma pergunta que fiz para o Odorico para ti, Guerra, que é sobre a questão time/filosofia de futebol. Pelo visto, pelas palavras do Renato, ele está muito preocupado em formar um time, né, com muitos jogadores experientes e tal. A ideia sua como presidente é iniciar a seu mandato formando um time ou iniciando um projeto para o futebol do Grêmio? Não tenha dúvida que é um projeto, Ribeiro. Eu tenho falado e usado exemplo de alguns times, vamos dar exemplo, né? Se a gente definir que o DNA, a filosofia do Grêmio é agressividade, velocidade e jogar com jogadores jovens, por exemplo, né? A característica do treinador que a gente vai em busca é uma, a característica até do executivo, que vai conhecer esse mercado de jovens, a característica até da preparação física de um médico, ela segue. Então, eu acho muito importante que junto com esses profissionais, mas a gente tem que ter eles primeiro, né? O treinador, o vice de futebol também, o conselho de administração, estabelecer uma filosofia, qual é o DNA, o que nós queremos, para aí sim passar para as contratações. E aí dissecar desde o CDD, da onde vem a lista, da onde vem o jogador, pouco importa. Mas sempre que quando eu trabalhei como vice de futebol, o nome era primeiro dissecado no CDD, para depois passar, né, pela parte técnica, pelo ok, né, da direção e tentar ver se esse jogador se encaixava no nosso bolso. Donos da Bola na Band TV e apito final na Rádio Bandeirantes, conversando hoje com o candidato à presidência do Grêmio, Alberto Guerra. Um abraço ao Daniel Oliveira, obrigado pela gentileza da sessão do espaço, agora é a vez do JB. E uma multidão aqui no YouTube, a galera tá enlouquecida, Meneghetti, o YouTube tá bombando aqui. Mas olha só, Guerra, a minha pergunta é simples. Ontem nós tivemos a confirmação através do CEO do Grêmio que de fato o prejuízo, ele falou ao vivo isso numa rádio em Porto Alegre, foi a Rádio Gaúcha, não tem problema. A pergunta é simples, mas a encrenca é grande, né? Que tem na pergunta, né? 55 milhões de prejuízo, 2 empréstimos bancários, verbas antecipadas da Rede Globo de televisão. E ontem também, naquele complicado debate que a gente viu na Grêmio TV, tu prometeste de 7 a 8 reforços já para o Gauchão. Eu te pergunto, como? Realmente nós recebemos o relatório da gestão há 2 dias atrás, na quarta-feira. O budget, como a gente diz para o futebol, ele é diminuto, mas a gente tem trabalhado em algumas frentes, tá? Uma delas é que o Grêmio tem uma capacidade de investir ainda que menor, aí nos pode assegurar um ou outro jogador. Outra delas é que esse profissionalismo que a gente tem vendido, e não é de hoje, nós estamos há 3 meses na rua colocando esse projeto, apresentando para vários empresários de futebol, tem reaproximado grandes empresários de futebol no Grêmio que estavam afastados por alguma razão e que gostariam de voltar a trabalhar e até assegurando assim, não vai ter problema de dinheiro, no sentido de botar jogadores no Grêmio. Então, nesse momento, isso é importante também. E uma terceira via são gremistas ilustres que gostariam de ver o nosso time campeão com bons jogadores e que poderiam aportar algum recurso, né, para que a gente possa trazer investidores. Então, a gente já começa de largada com essas possibilidades. Existe uma quarta possibilidade, que ela é muito real atualmente, pelas últimas informações, que é a Libra. E se a Libra efetivamente vier no início do ano que vem, vai ser um ingresso de dinheiro bastante considerável. Muito bem. Diogo Rossi na Central Band do Esporte. Bom,
Candidato Guerra, há pouco o colega Eduardo Gabardo acaba de lançar a notícia de que o senhor está fechado com o Luís Soares. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Vocês são rápidos, hein? Não, a gente tem um conselho de conselheiros, né? Eu tenho uma equipe que obviamente está na campanha, que me apoia, são conselheiros, que estamos trabalhando já em alguns nomes e esse foi um daqueles que a gente já fez uma proposta. Peraí, só um pouquinho. Proposta para o Soares. Peraí, parem as máquinas. Proposta para quebrar o protocolo do programa aqui. Vou quebrar o protocolo do programa aqui. Nós vamos ter que ter muita responsabilidade e cuidado nisso. Nós estamos a um dia de uma eleição. E o que a gente está ouvindo aqui no Donos da Bola, a informação, como disse o Diogo Rossi, é do Gabardinho. Abraço, Eduardo Gabardo, que está sempre assistindo lá o Donos da Bola. E o Guerra está confirmando que o Grêmio fez proposta para o Luizito Soares. O candidato ao Guerra, confirmei que a gente fez uma proposta. É muito difícil, eu não quero aqui usar isso de modo algum eleitoreiro, é difícil, ele tem um plano de jogar nos Estados Unidos, soubemos, parece até que junto com o Messi lá, na MLS, acho bastante difícil, mas tem outros jogadores com quem a gente... Você sabe que essa conta chega, né? Dependendo do resultado da eleição de sábado, a cobrança começa no sábado às 9 da noite, né, Guerra? Isso aí é uma informação bombástica essa. O bacana é que já tem até repercussão internacional. Até o Messi já está lá nos Estados Unidos. Mas fazer proposta não ofende, né? Claro. É a tentativa, a gente soube que venceu o contrato. Já tem resposta da proposta do Grêmio? Não sei. Confesso que não sei, porque é uma equipe, eu estou mergulhado na campanha, né? Eu tenho uma equipe que está trabalhando paralelamente a isso, a gente não pode parar. A gente vai ganhar a eleição e precisa já começar a apresentar alguma coisa. A informação que nós temos é que são 3 jogadores. Quais são os outros 2? Eu não vou dizer, vocês que descubram. Ô, Paulinho, desculpa aí, a gente fez uma combinação que eu vou passar para o Matheus Dávila, mas a gente tem um menino intrépido aqui chamado João Batista Filho que quer falar. Não, o Diogo Rossi está no meu staff lá, está me ajudando, está no ponto aqui. Felipe Carvalho, meio-campista uruguaio do Nacional, 26 anos, eleito melhor jogador do último campeonato. E Cristaldo, camisa 10 argentino, ex-Boca Juniors. São os 2 outros nomes que vocês estão tentando, Guerra. Ai, meu Deus do céu. Onde é que tu viu isso, JB? Tá na matéria também? Não, eu acabei de dizer que o Diogo Rossi é meu ponto eletrônico. Aqui, ó. Tô bem assessorado. Ao vivo, assim, na lata? Bom. São 2 jogadores que nós víamos, estamos interessados nele. Acho que já foi até proposta também para eles. Tá, repete os nomes aí, JB. É o Cristaldo, ex-camisa 10 do Boca Juniors, cria da base do Boca. Tá onde agora o Cristaldo? Tá onde agora? Deixa eu ver aqui. Huracão. Ele sabe até né? Claro, se atirou. Ele fez 17 gols e 8 assistências na última temporada do Campeonato Argentino Cristaldo. E o Felipe Carvalho, que é um meia de 26 anos do Nacional, é um segundo homem de meio campo. Se eu conheço a eleição de clube de futebol, hoje vão começar a vazar nomes do outro lado. Se eu conheço um pouquinho, tá, César? Eu não conheço, só tenho 36 anos. Mas tem que ter feito proposta. Foram feitas propostas sérias, viu? Isso eu estou dizendo. É importante dizer, foram feitas propostas sérias, que se eles dão um ok, eles estarão aqui. Guerra, desculpa quebrar o protocolo, mas conta um pouco mais sobre o Soares. Quem quebrou o protocolo foi o Guerra. O Guerra que veio aqui, avacalhou o nosso roteiro do programa. Que deu uma mexida o Soares, conta um pouco mais disso. Mas, não, a gente analisou, viu que tinha terminado o contrato e conhece a empresa que representa aqui no Brasil, a empresa que cuida da carreira dele. Conversamos e disse, olha, faça uma proposta. E nós fizemos. Né? Disse mais ou menos quanto ele receberia, qual era a ideia, né, de recebimento, porque o projeto de vida dele é para os Estados Unidos, né, para a MLS, então a gente está tentando ver se ele não quer, em vez de ir para os Estados Unidos, fazer um stop-by aqui, um estágio em Porto Alegre. Ponto, né? Guerra, candidato Guerra, só não seja um outro Cavani, né? Não, isso vai ter início, meio e fim. Não, isso eu concordo, né? Isso foi levado propositalmente, acho que até durante muito tempo, sabendo que não viria, até isso é importante tu poder lembrar, Ribeiro, porque naquela época o contrato do Cavani era, se eu não me engano, 15 milhões de euros anuais. Então significa que era impossível o Grêmio trazer.
Né? E quem sabia, quem era da bola, sabia disso, mas continuava com essa barrigada, assim, porque era interessante. Mas o Grêmio tentou, o Grêmio foi atrás. O que eu soube é que, por educação, vieram aqui o irmão deles, se reuniu, quando souberam dos números, tá obrigado, que legal que o Grêmio tentou, mas não deram um corte final. Agora, e o jogador que mais ganhava no Brasil naquela época era o do Flamengo, ganhava em torno de 2, 3 milhões de euros anuais. E o Cavani ia receber o contrato dele, era de 15 por ano. Comentário por minha conta e responsabilidade. O Guerra vai ter que cuidar, o conselho de administração dele, ou seus assessores, como é que começam a vazar essas informações, né? A gente conhece o conselho de administração, que nem a informação foi o Gabardo, então vai ter que ter um cuidado nisso aí, sabe? Para não dar nenhum tipo de privilégio a nenhum veículo, pelo amor de Deus. Não, mas isso é até ruim, porque estraga a negociação, né? Isso não é eu legal. Não estou nem falando, claro, esse é o teu ponto de vista do clube. Tu defende o interesse do clube, eu imagino, e eu estou defendendo o interesse da imprensa, para ser tratado de forma isonômica. A título de informações, o Cavani está com 35 anos, no último campeonato uruguaio, que ele foi campeão, ele chegou na metade. Cavani, perdão. O Soares, Luizito Soares, 35 anos, no último campeonato uruguaio, ele fez 14 partidas, 13 como titular e uma entrando no segundo tempo, e fez 8 gols no campeonato uruguaio. E ele já se despediu lá. Matheus Dávila, agora sim, vai lá. Guerra, nós estamos falando de um pacote, de um possível pacote de reforços que seria digno de uma equipe que vai disputar a Libertadores da América da próxima temporada, né? Convenhamos, são jogadores com status. Mas a gente sabe que a realidade atual do Grêmio é um déficit de 55 milhões, a antecipação de receitas já, pensando 2023 é um clube que vai ter grandes dificuldades. Como o senhor consegue prometer esses nomes tão volumosos e chamativos e pensar ao mesmo tempo na responsabilidade administrativa que promete ser bastante rígida para o próximo presidente? Porque os valores oferecidos nas propostas cabem no nosso bolso, cabem através dos investidores que eu aqui falei antes, e os salários oferecidos numa proposta oficial são bem compatíveis com os salários nacionais. Muito bem. Guerra, até que ponto o Renato é fundamental no teu projeto? Olha, eu acho que primeiro o Grêmio está acima de qualquer um, né? Seja do presidente, seja do treinador. Eu vejo o Renato um dos melhores treinadores do Brasil. Tive a oportunidade de trabalhar com ele a primeira vez em 2010. Fui o primeiro a trazer quando poucos acreditavam que ele vingaria como treinador, né? Todas as vezes que ele esteve no Grêmio, ele entregou mais do que se esperava dele. Então, 2010 sai de uma zona de rebaixamento para uma Libertadores. Só não ganhamos aquele campeonato por detalhe. 2013 ele é vice-campeão brasileiro com um time extremamente limitado. Depois dos 5 anos que ele passou aqui, conquistou títulos. E agora ele veio, né, sem nenhuma indicação de jogador, subir com o time quando se chegou a ter alguma dúvida de que poderíamos subir. Então, assim, por que não contar com ele, que é um ídolo e que pode nos ajudar muito nessa reestruturação, porque as mudanças serão, né, bastante grandes. É fundamental, então? É importante. Não é fundamental, então? Não, mas ninguém, o cemitério está cheio de insubstituíveis, né, Meneghetti? Agora, dizer o seguinte, é muito importante, eu quero contar com ele, o Renato é o meu treinador, mas assim como pode contar com outro presidente, com outro, né, não tem problema, então, se não for o Renato, vai ser outro, mas eu estou convicto de que vai ser ele, sim. César? Nessa linha, em determinado momento, numa das entrevistas que o senhor falou em Vida que Segue, falando exatamente dessa linha do Renato. Se anunciou, tanto o candidato Odorico como o candidato Guerra, anunciou que seria Renato o nome e se indicou uma renovação. E se o Renato, na linha da pergunta do Meneghetti, do Kahneman, e se o Renato pedir muito? Se o Renato pedir acima do que se está planejando, até dentro dessas propostas que o senhor já fez para outros jogadores, como é que vai ser o projeto? Se o Grêmio não puder pagar, se for uma quantia acima da sua capacidade, está respondido, César, não tem problema nenhum. A gente vai até onde pode. Ribeiro? Pois então, a coisa ficou meio fora da curva aqui, né? Eu tinha outras perguntas, mas me parece que esse tipo de projeto colocado, ele vai muito mais em relação a uma formação de time urgente para essa transição do que um projeto. Mas isso é só uma impressão minha, né? E aí eu vou voltar a uma coisa. E onde é que os jovens vão entrar na realidade do Grêmio? Assim, Ribeiro, as coisas, né, eu tenho um ditado que eu gosto muito, que o ótimo é inimigo do bom, né? O ideal é mas
o Grêmio necessita, sim, já rapidamente se recuperar, necessitamos colocar um time competitivo já dia 15 de janeiro. Então a gente vai usando até um treinador que falava, nós vamos trocando o pneu com o carro andando ali, né? Então, paralelamente, nós vamos trabalhar na filosofia, no DNA. É um projeto de 3 anos, né? Então, mas a gente precisa entregar alguma coisa até para o nosso torcedor, a gente precisa começar a recuperar a esperança dele, trazer ele para o nosso lado e formar time junto com o projeto. Acho que esses jogadores, independente do projeto, se encaixariam em qualquer política de futebol. Quanto aos jovens, vão continuar sendo aproveitados. Eu sou um fã da nossa base, eu acho que a gente tem que continuar trazendo eles para o profissional, mas assim, com certa com calma, para a gente não queimar eles como aconteceu ano passado. JB. Candidato, o senhor prometeu recentemente que vai fazer algumas mudanças no departamento médico e eu queria ampliar a pergunta sobre preparador físico e preparador de goleiros. A gente ouviu, inclusive, a possibilidade do Daniel Pavan desembarcar na arena. Como é que está essa situação? Não, eu jamais falei em alteração de treinador de goleiros. Obrigado por perguntar, que não me deixa o direito de poder dizer isso para o nosso torcedor. Jamais falei também em alteração de preparação física. O que no nosso projeto consta, e é um dos xodós, né, do nosso plano de governo, é a alteração de um departamento médico que funciona ainda no sistema antigo. Acho até que os médicos são muito vítimas de um sistema arcaico. O que a gente quer é horizontalizar o departamento de saúde, não é? Com todas as áreas de saúde trabalhando de forma integrada, fisioterapia, fisiologia, preparação física e até os próprios médicos. E como melhorar ainda mais isso? Investindo em infraestrutura. O que é infraestrutura na área da saúde? Com equipamentos de prevenção de lesão e com equipamentos até para a cura. E também no próprio CT. Eu já falei esse exemplo um montão de vezes, mas o Grêmio não tem alojamento. E não ter alojamento não permite que nós façamos treino em 2 turnos. Não fazer treino em 2 turnos nos diminui a possibilidade de controlar a alimentação, sono, descanso, que é saúde. Aí os jogadores vão para fora e vão jogar o futevôlei, o pôquer, vão para casa com criança pequena, se lesionam ou prejudicam a sua saúde, ou até com preparadores físicos particulares, e depois a culpa recai aonde? Recai no clube. Então, assim, é preciso investir. Vou dar mais uma vez uma estatística que eu já devo ter falado tantas vezes. Isso é estudo científico, a gente tem que aproximar a ciência do Grêmio, né? Isso é um estudo da Premier League. Um jogador que fique 100 dias fora do seu time, o clube perde 1 ponto na tabela. Um jogador que fique 200 dias fora, perde 1 posição na tabela. Isso é estudo científico, uma média. Olha o que significou 1 posição ano passado para o Grêmio. Olha como esse investimento ele é facilmente recuperado. O Grêmio que teve 32 lesões na temporada. Muito bem. Diogo Rossi na Central Band do Esporte. Bom, Guerra, o senhor é um candidato que prega muito profissionalismo, né? A profissionalização. Eu queria entender como é que funciona a profissionalização enquanto o senhor busca um nome, como Soares, por exemplo, mas o senhor não tem departamento de futebol e nem treinador. Boa pergunta. O Renato sabe desses nomes, sabe da minha lista. As pessoas que estão nesse meu grupo, nesse meu círculo de conselheiros que estão me ajudando nessa etapa, provavelmente estejam ali alguém que vai trabalhar no departamento de futebol. Candidato Alberto Guerra, 2 perguntas aqui em cima do mesmo assunto. Eu vi o seu projeto, vi dos 2 candidatos de gestão, e aí eu estou entrando no organograma do departamento de futebol. A primeira é bem simples para responder. O VP de futebol que está colocado aqui, será o Luiz Paulo Germano? Não. Tá. A segunda, tem um cargo que é novidade para nós, que convivemos no futebol há bastante tempo, que é o CSO, Chief Sport Officer. E aqui eu estou entendendo que ele está acima, inclusive, do diretor executivo. O senhor vai me corrigir ou não. Mas o que me chama a atenção é que diz aqui no projeto que ele será par, e está até aqui entre parênteses, e não subordinado ao CEO. Se ele vai ser par do CEO, quem decide na questão orçamentária? O CSO, por exemplo, quer contratar o Luizito Soares. E o CEO do clube vai dizer, olha, não tenho grana para isso. Mas ele é par, ele não é subordinado. Como é que funciona isso hierarquicamente? São 2 formas de trabalho que em algumas organizações, né, do esporte, o executivo de futebol fica abaixo do CEO
e outras ela fica em lado. Nós entendemos que lado a lado é a melhor solução, porque o departamento de futebol ele é o coração e é o mais importante do clube. Então não ficaria também de modo mais correto alguém que não está dentro da parte do core business, da parte mais importante do clube, decidir sobre aquele departamento. A ideia é que eles trabalhem lado a lado. Então o CSO é o diretor executivo, que a gente conhece... É o Chief Sports Officer, então seria o executivo de futebol. Executivo de futebol. Que está do lado do CEO, seria tá. ao lado um do outro. Tá bem. César. Eu queria, já voltando a uma questão, inclusive ontem fiz a mesma pergunta para o candidato Odorico. Diego Souza, e eu posso ampliar o Edilson, esse modelo de jogador está no plano ou não? Falar de atletas individuais não é legal, né, César? Eu estou pregando aqui um profissionalismo, eu gostaria de primeiro sentar com ele, conversar com o próprio atleta, sentar com o treinador, sentar com o executivo de futebol, para a gente analisar todo o elenco e saber com aqueles que a gente pode contar, o que vai contar, ou aqueles que a gente não vai contar mais. Matheus Dávila, na Central Band do Esporte, sua questão. Guerra, por muitos anos, né, acho que dá para colocar assim, o Grêmio conseguiu uma pacificação política, né, na instituição, o Grêmio conseguiu um ambiente harmônico e esse processo eleitoral ele expôs algumas rachaduras e eu acho que está bastante evidente a divisão dentro do clube. Se eleito, o seu desafio também é voltar a ter esse ambiente harmônico de trabalho, com todos olhando a mesma causa, essa é uma preocupação e um pensamento? Olha, primeiro eu discordo que havia uma pacificação, né? O que houve, como em todo o clube, os títulos dão uma amenizada por algum tempo. E também uma política de abarcar movimentos de dita oposição para dentro mediante a troca de cachaça, né? Era uma forma de minimizar as críticas internas, vamos colocar assim. É óbvio que por natureza eu sou um conciliador, é óbvio que eu adoraria a pacificação no clube, quero e vou me esforçar o máximo possível, mas né, a realidade e expectativa é outra, a gente sabe que sempre tem alguém querendo tomar tua cadeira, querendo se eleger ali na frente, isso infelizmente vai acontecer sempre. Candidato Guerra, teve uma questão colocada pelo Diogo Rossi e eu não me satisfiz com a sua resposta, ou pelo menos eu não entendi, vou tratar assim, que é justamente sobre a questão dos nomes sendo trabalhados sem o departamento de futebol estar completamente montado. Lhe pergunto, o senhor disse aqui agora há pouco, acho que foi numa questão do Ribeiro, que muitos nomes já foram inclusive discutidos com o Renato. O senhor discutiu esses nomes também com aquele nome que o senhor pretende colocar como diretor executivo, Rodrigo Caetano? Alguns deles sim. Então o senhor já está falando com o Caetano sobre nomes? Já converso com ele sobre futebol, sobre o que a gente quer para um time, o que precisa, o que ele achou do Grêmio esse ano. Né? Hoje ele é remunerado pelo Atlético Mineiro, né? Não, tá bem, mas assim, eu participo aqueles que eu quero que participem, não é? Então essa é a linha. Vou manifestar aqui na sua frente, até porque o senhor possa discordar ou não, acho curioso que o Rodrigo Caetano, numa reta final de Campeonato Brasileiro do Atlético Mineiro, brigando por vaga da Libertadores da América, esteja conversando sobre o projeto futuro do Grêmio. Eu acho curioso. Mas deixa eu colocar de outra maneira. Eu pergunto para ele o que ele acha do jogador, se é bom. Assim, né, ele é um cara muito experiente, independente de ele estar lá. Ele é o melhor do Brasil. Mesmo que ele não venha para o Grêmio, mesmo que seja outro, né, mesmo que eu esteja numa outra posição, várias vezes eu liguei para ele para perguntar o que ele achava, o que ele gostava, se ele já tinha visto o jogador. É nesse sentido, né? Não é como se ele já estivesse trabalhando para o Grêmio. Não, é uma espécie de consultoria. Isso vai ser um prato cheio para a imprensa mineira tratar lá esse assunto, né? Rodrigo, como é que é? O Atlético está aqui na reta final e tu está discutindo o Luiz Soares lá com o candidato à presidência. É só a minha posição. César, tua questão, estamos quase fechando. Não, eu queria insistir na questão dos nomes, porque ao mesmo tempo que já se colocou aí 3 nomes, e nomes pesados, os nomes que estão aqui já entraram na discussão ou eles não entraram na discussão? Eu insisti no Diego Souza, insisti no Edilson, porque se alguns nomes foram discutidos, por que outros não foram ainda? Com o Renato, sim, né? Com o Renato a gente já vem sendo trocado uma ideia. Porque, na verdade, como eu falei, é questão de perguntar características, se gosta, inclusive indicação.
A minha relação com o Rodrigo ela é muito antiga, né? Eu conheço o Rodrigo há mais de 20 anos, então, independente dessa tentativa de trazer ele para cá, o Rodrigo sempre me ajudou, sempre troquei uma ideia com ele. E foi nesse sentido a conversa. Eu não vou fazer a mesma coisa com jogadores sob contrato. Aí sim, aí eu concordo com o Meneghetti que isso seria avançar o sinal. Mas com o Renato eu já tenho mais ou menos a ideia de alguns nomes, a gente já tem um pouco... Para fechar, João Batista Filho, a última questão. Curtinho, quais tuas metas a curto, médio e longo prazo? Ganhar, ganhar e ganhar. Né? O Grêmio, sempre quando entra em campo, a gente tem que pensar em ganhar. Né? Eu sei que é difícil, né? Eu sei que a expectativa e a realidade é diferente, a gente não pode exigir. Nem todo mundo que investe ganha, mas quem ganha investiu. Então o Grêmio está um pouco atrás de outros clubes, a gente precisa equiparar, né, as forças, mas eu não posso. O Grêmio, sempre que entra numa competição, tem que entrar pensando em ganhar. Muito bem. Candidato Alberto Guerra, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Donos da Bola e que temos uma eleição com muita paz, pelo menos daqui até amanhã, ao final do dia. Eu também espero assim, Meneghetti, vim aqui para tentar falar de propostas, ou tenho tentado falar sempre de proposta, queria me dirigir ao nosso torcedor do Grêmio, que amanhã, 12 de novembro, é o dia de a gente decidir se quer manter a continuidade ou quer a efetiva mudança, e se quer a mudança, vote chapa 2, agora é guerra. Obrigado, Guerra. Nós vamos ao intervalo, o Diogo Rossi comanda na live do YouTube e a gente já volta.